Olá, queridos, amados irmãos, Deus abençoe você que está conosco, perseverando até esse momento na leitura bíblica. Vem para mais um momento especial. Queridos amados irmãos, nós estamos hoje aqui com o livro de Neemias, o último capítulo, o capítulo 13 de Neemias, e ele agora aqui vai começar a organizar. A construção do templo já foi feita, todas as paredes erguidas, portas, tudo fundamentado, e no capítulo 13 há estratégias de pavimentação, de organização, ou seja, a reforma. O texto começa dizendo, naqueles dias, Neemias capítulo 13, naqueles dias o livro de Moisés foi lido perante o povo e nele achou escrito que os amonitas, os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação. Eles tinham razões suficientes para que fosse feito isso, a retirada dos amonitas e dos moabitas, porque era aquele povo, o próprio texto, eu sempre costumo dizer que a Bíblia é o seu melhor comentário. O próprio texto aí onde nós estamos lendo, no versículo 2 diz, porque não tinham ido, aquele povo não tinha ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão. Lembra da história do profeta Balaão? Homem de Deus, profeta reconhecido, que pela cobiça se dispôs a querer ir amaldiçoar o próprio povo, e Deus não permitiu. Você sabe da história, como que a mula de Balaão empancou, não indo para frente nem para trás, e depois fala com ele, Meu Deus, a mula teve que falar com o profeta. Em vez disso, contrataram Balaão para amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Olha só que coisa interessante, eles estão retirando esse povo e aí vai para as mãos do profeta, do templo. No versículo 4 diz, antes disso, o sacerdote Eliasab, encarregado dos depósitos do templo de Deus, parente de Tobias. Olha, aqui tem algo interessante, É aquela coisa do favorecimento, da questão da subserviência. Eu vou colocar alguém aqui que é meu parente para que eu possa favorecer. Esse cara colocou Tobias, Diz aqui, ele havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores, porteiro, bem como as contribuições para os sacerdotes. Ou seja, ele constituiu um parente para ser o tesoureiro do templo. Isso não agradou Neemias, ao ponto de que no versículo 7 diz, então eu soube do mal que Eliasab havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado. Sabe, ele teve que voltar, pedir uma segunda licença ao rei para voltar para corrigir. É muito triste. A Bíblia diz que nós não devemos ser pesado aos nossos líderes. Hebreus fala sobre isso, dizendo que você não deve fazer seus líderes gemer com dores, com tristezas, com angústia. Se tem algo nas suas mãos, querido líder de Life Group, auxiliar, anfitrião, veio isso para suas mãos, faça com excelência e com maestria. Não faça de qualquer jeito, ou sendo subserviente, ou querendo favorecer uns e atrapalhando a vida de outros. Não, faça como seu líder determinou. No Salmo 104 há uma referência desse salmo, onde alguns estão dizendo, alguns historiadores dizem que este salmo, ele tem a sua base praticamente por conta do livro de Gênesis. Ele vai aqui enaltecer a criação, ele vai exaltar o Criador. Alguns dizem que o escritor aqui provavelmente também seja Moisés, Salmo 104. Olha só a história que ele vai descrevendo, muito parecido com o texto de Gênesis. Diz, bendiga minha alma ao Senhor Deus. Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória, coberto de luz, como de um manto. Tu estendeste os céus como uma cortina,
pões nas águas o vigamento da tua morada. Ou seja, ele está praticamente fazendo um paralelo aqui, contextualizando com o livro de Gênesis, né, que diz que a terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus pairava, e Deus começa a trabalhar, dizendo, haja luz, e houve luz, e primeiro, segundo, terceiro dia, até a criação do homem. Amém? Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 10, é o nosso texto final desta meditação. Apocalipse, capítulo 10, tem algo muito maravilhoso nesse livro de Apocalipse, capítulo 10, é um livro das revelações de Jesus Cristo. Em uma ocasião nós falamos aqui nessas meditações que você não deve temer a leitura de Apocalipse, porque você vai estar diante das revelações do Eterno. O texto começa dizendo, vi um outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Olha a grandeza de Deus. Gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritava, houve 7 trovões. Interessante, né? Deus vai falando aqui há um intervalo do 6º ao 7º flagelo, mas o que eu acho interessante é que Deus sempre está disposto a guardar o seu povo, a proteger aqueles que o servem e não deixar que nenhum mal ocorra ali com os seus escolhidos. Olha o que diz no versículo 8 ao 10, a voz que ouvi ainda do céu estava falando comigo e dizendo, vá e pegue o livro que está aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, pegue o livrinho e devore-o. No estômago ele será amargo, mas na boca será doce como o mel. É interessante isso, porque são 2 profetas que aparecem nessas circunstâncias ao se deparar com um livro e pedido e dado a ele para comer este livro. É o profeta João aqui e lá em Ezequiel, depois você lê aí para enriquecer a sua meditação, Ezequiel capítulo 3, do versículo 1 ao 3 e o versículo 10, que Ezequiel também teve essa experiência. E é interessante porque todos os 2, depois que comeram este livrinho, eles foram encorajados novamente a profetizar. Então, entenda isso. Sempre que estamos profetizando, há uma continuidade profética e se faz necessário se enriquecer com esse livrinho, se alimentar deste livrinho, desta palavra, para manter um ofício profético que mudará uma nação inteira chamada Brasil. Deus abençoe, ama a sua vida. Até a próxima. Não esquece de enviar esse vídeo dessas meditações para os seus amigos e de curtir, deixar aí seu comentário. Um beijo para o seu coração. Até a próxima. Fica na paz.